Boa noite, queridos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecer a Val Elivânia pelo convite. Também agradecer a toda a igreja, de Guarabira por tudo que tem feito por nós, pela manutenção do campo de areia. E quero também pedir que todos orem, sempre em suas orações, acredito que estão orando, mas que também orem por minha vida, pela vida da minha família, para que Deus a cada dia possa estar nos fortalecendo no trabalho do Senhor naquela cidade. Amém? Gostaria de convidar os amados a abrirem suas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 6. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 6. Vamos observar aí, queridos, vamos observar e ler os versos do 31 ao 33. Mateus, capítulo de número 6. Vamos ler do verso 31 ao 33. Quem encontrou o texto bíblico, fique de pé, por favor. Diz a palavra do Senhor: portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Senhor Deus, Pai Santo e Soberano, nós queremos te louvar, Deus, queremos te agradecer pela tão rica oportunidade que temos de estarmos aqui juntos nessa noite para te prestar esse culto de louvor e adoração, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de poder te louvar, de poder te entoar louvores ao Senhor, de poder estar em comunhão com os irmãos, adorando ao Senhor, que é o único Deus digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, Pai. Nesse momento, Deus, queremos te pedir que o Senhor venha nos alimentar, Deus, por meio da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa trabalhar nos corações de cada um que está aqui presente, Deus. A começar do meu, Deus, para que nós possamos receber a semente da Tua palavra. E que a Tua palavra, Deus, possa produzir frutos, Deus, nas nossas vidas, Deus. Para que nós possamos, a cada dia, viver uma vida de obediência, uma vida guiada pela Tua santa palavra, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite. Te pedimos, por intermédio do Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor. Amém. Podem sentar, amados. Numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito aos seus alunos, e para tanto, ele pegou um jarro grande na sala de aula, colocou em cima do seu birô, e pegou um monte de pedras grandes e colocou dentro daquele jarro, até que as pedras chegassem em cima, na boca do jarro. Então o professor perguntou para os alunos: o vaso está cheio? E os alunos, sem nenhum questionamento, disseram: está cheio. Então o professor pegou um balde de algumas pedras menores e começou a derramar dentro daquele vaso. E as pedras menores foram encontrando espaço junto às pedras maiores. E depois que
as pedras menores, chegou até a boca do vaso, o professor mais uma vez perguntou aos alunos: e agora? Está cheio? Alguns alunos já ficaram meio cismados de dizer que estava cheio, que da outra vez disseram que estava cheio, e ainda coube mais coisas, mas a grande maioria disse: não, agora está cheio. Então o professor pegou uma lata com areia e começou a derramar dentro daquele vaso. E a areia foi encontrando espaço entre as pedras grandes e as outras pedras menores, e foi se ajustando dentro daquele vaso, e aquele vaso encheu-se, coube toda a areia. E o professor perguntou mais uma vez: e agora? Está cheio? Quase ninguém quis mais responder que estava cheio, mas alguns ainda afirmaram: agora está cheio. O professor ainda pegou uma jarra de água e começou a colocar dentro daquele jarro. E a água foi encontrando espaço, foi se misturando com a areia ali presente, e o fato é que coube toda aquela jarra de água. Então o professor olhou para os seus alunos e perguntou: o que isso ensina para vocês? E como toda sala tem aquele aluno, né, que é metido a brilhante, ele levantou logo o braço e disse: professor, isso significa dizer que a nossa vida, a nossa agenda, não importa o quanto esteja cheia, mas sempre vai ter espaço para mais alguma coisa, só para se a gente arrumar um jeitinho, sempre vai dar mais alguma coisa. E o professor respondeu que esse não era o conceito que ele queria passar para aqueles alunos, mas o que ele queria ensinar com aquela demonstração àqueles alunos é que se naquele vaso, se ele não tivesse colocado primeiro as pedras grandes, elas não iriam mais caber. Se ele tivesse iniciado ao contrário, colocando primeiro a água, depois a areia, depois as pedras menores, aquelas pedras grandes não caberiam ali de maneira nenhuma. E aquele aluno duvidou, disse: não cabe. Então o professor disse: tente. E o aluno começou a fazer de trás para frente, colocando primeiro a água, depois a areia, depois as pedras menores, e para a surpresa dele, para a sua decepção, as pedras grandes de fato não couberam mais ali dentro daquele jarro. E o professor olhou para os alunos e disse que se as coisas de maior prioridade em nossas vidas não estiverem em primeiro lugar, se as coisas menores em nossas vidas tomar a prioridade, depois as coisas mais importantes, as coisas de maior valor, as coisas maiores não terão mais espaço em nossa vida. E pensando nessa ilustração, o tema que eu gostaria de meditar com os amados irmãos nessa noite é a prioridade correta. Me deram uma missão de falar um pouco sobre família, e eu gostaria que a gente pudesse pensar qual a prioridade correta para as nossas famílias. Tendo em vista que, nos dias atuais, a gente sabe que as famílias estão se acabando, se desmanchando, e porque muitas vezes as famílias estão centradas, estão gastando seu tempo, suas energias em prioridades equivocadas. E é justamente nessa noite, olhando para esse texto de Mateus, capítulo de número 6, que eu gostaria que a gente pudesse focar as nossas prioridades, as prioridades da nossa vida, da nossa família, o que deve ser prioridade para cada um de nós. Essa porção do texto bíblico que nós lemos nessa noite, escrita aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, o verso do 31 ao 33, ela faz parte, ou seja, ela é uma porção, um pedaço do célebre sermão do monte ministrado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das porções mais conhecidas das Sagradas Escrituras é o sermão do monte do Senhor Jesus Cristo. E eu queria que vocês observassem, no texto bíblico, não fechem a Bíblia dos amados, que nesse capítulo 6, esse verso 31 ao 33 que nós lemos, o parágrafo, o assunto, o parágrafo aí inicia-se no verso 25. E observe que a palavra que inicia-se o verso 25 é a palavra por isso. Em algumas outras traduções, pode ser que alguns amados irmãos tenham aí a palavra portanto. Então essa palavra portanto ou por isso, ela significa dizer que esse verso 25, ele mostra que existe algo precedente a isso aí, que está em conexão com o que vai estar depois disso aí. Ou seja, um assunto que foi iniciado e agora Jesus vai trazer uma solução para esse assunto. E parece que o assunto de prioridades, parece que Cristo começa a falar sobre ele aí no verso de número 19. Então, antes de Cristo ir falar realmente sobre as prioridades,
qual devem ser as prioridades de nossas vidas, de nossas famílias, ele começa com 3 parábolas aí. Uma do verso 19 ao verso 21, outra do verso 22 ao 23 e uma terceira no verso de número 24. Então, todas elas ele está preparando para vir para o assunto que inicia-se a partir do verso de número 25. E a primeira parábola, aí no verso 19, ele nos ensina, que é muito conhecida de vocês essa parábola, que nós não devemos ajuntar os tesouros aqui na terra. Ou seja, nós não podemos estar focando nossa vida, as nossas prioridades não podem ser nas coisas terrenas. As nossas prioridades não podem ser nas coisas que são temporárias. As nossas prioridades não podem ser nas coisas que são palpáveis. Mas em contraste da gente estar focando nossas prioridades no que são palpáveis, ele nos ensina a juntar nossos tesouros, as nossas prioridades precisam ser nas coisas celestiais. Porque se do contrário, a gente coloca as nossas prioridades nas coisas terrenas e nas coisas transitórias, essas coisas não vão satisfazer a nossa vida. Se nós descansarmos nessas coisas que são terrenas, que são palpáveis, nós estamos dispensando os deleites celestiais. Depois, Cristo, no mesmo caminho, ele começa a mostrar aí a segunda parábola, do verso 22 ao verso 23, que ele faz uma comparação que aquele que foca sua vida nas coisas terrenas, nas coisas transitórias, nas coisas palpáveis, ele é como que um cego, e ele está em trevas. Ele não consegue ver a vida como de fato deve ver, conforme diz alguns dos reformadores, pelos olhos das Escrituras, então ele está cego. E ele nos ensina que aquele que foca a sua vida a partir das prioridades corretas, os seus olhos servem como lâmpadas para o seu corpo. Então o seu corpo está iluminado. E na terceira parábola, no verso 24, ele é mais direto. Ele diz: ninguém pode servir a 2 senhores. Então agora ele não apresenta mais os 2 caminhos. Agora tem um impasse, você precisa ter uma escolha. Você não pode caminhar querendo as 2 coisas. Ou, se você não pode ter 2 senhores. Você vai agradar um e aborrecer o outro. Então você tem que ter uma escolha em sua vida. Ou você escolhe o Senhor Deus, ou você escolhe as coisas que são terrenas, as coisas que são desse mundo, as coisas palpáveis. Não que seja errado, queridos, a gente pensar nas coisas desse mundo, nem tudo desse mundo é errado. Mas a gente está falando de prioridades. A gente está falando que a nossa prioridade não pode ser as coisas deste mundo. Lembre-se da ilustração: se nós enchermos as nossas vidas com as coisas menores, as coisas maiores não vai mais caber nas nossas vidas. Então a gente tem que primeiro focar a nossa vida, a vida da nossa família, os princípios para criarmos desenvolvermos a nossa família, criar os nossos filhos, precisam ser as prioridades corretas. Então, queridos, eu gostaria que a gente pudesse olhar aí para os 3 versos que nós lemos, e a primeira coisa que eu gostaria que a gente pudesse observar nessa noite, está aí no verso de número 31. O verso de número 31 diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Olhando para esse verso, a primeira lição que eu gostaria de tirar desse texto para as nossas vidas é a prioridade equivocada para a vida do cristão. Observe que se nossas ansiedades, se nós estivermos gastando a nossa energia, as nossas forças, preocupado com o que é que nós vamos criar os nossos filhos, como é que nós vamos nos sustentar, preocupado com o que é que nós iremos comer, preocupado com o que é que iremos beber ou com o que iremos nos vestir, a gente não deve estar ansiosos com essas coisas. Quando a gente está ansioso, quando a gente está focando nossa vida, preocupado com essas coisas que são importantes de fato para as nossas famílias, mas quando ela ocupa a prioridade de nossa vida, nós estamos priorizando coisas equivocadas para as nossas vidas. Observe o verso de número 25. Ele trata mais ou menos da mesma coisa. Ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo,
quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não prossiga, é como se Cristo estivesse nos ensinando, pensando aí no verso 24, não prossigam pondo seu coração em mamon, ou seja, nas coisas que são temporárias, nas coisas que são deste mundo. Não coloque sua vida nas coisas terrenas, tais como comida ou bebida, preocupado como vocês vão viver, ou se preocupando com o vestuário, preocupado como vocês vão se vestir. Não se preocupe com essas coisas. Observe aí nesse verso 25, que ele diz assim, não é a vida, faz uma pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observe que a vida e o corpo, o texto diz que são as coisas mais importantes, Cristo já nos deu, que é a vida e que é o nosso corpo. Então a gente não tem que se preocupar como a gente vai manter a vida desse nosso corpo, como a gente vai manter a vida ou como a gente vai vestir esse nosso corpo. Porque se as coisas que são mais importantes Ele já nos deu, é certo que as demais coisas, com certeza, Ele também nos dará, né? Não é a vida mais importante do que a comida? Será que não é o corpo muito mais importante do que a roupa? Então, ou seja, nós não podemos confundir as nossas prioridades em nossa vida, né? É um equívoco a gente priorizar, nossa família está preocupado com a manutenção do lar, está se descabelando, ansiosos, como que nós vamos manter a nossa família, né? O próprio Cristo nos ensina em sua palavra que aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Então é fato que se Deus não poupou o seu Filho, com muito amor, o entregou naquela cruz para nos salvar, as outras coisas são de menos. O maior Ele já fez por nós naquela cruz do Calvário. Essa expressão aí, no verso 25, não andeis ansiosos, ele utiliza aqui um imperativo no presente, né, que é como se Cristo estivesse dizendo o seguinte para as nossas vidas: não tenha esse mau hábito, né? Deixem de se preocupar com as coisas que são terrenas. Não foque a vida de vocês nessas coisas. Observe o verso 26. Ele diz, observai as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Se Cristo, o texto diz que as aves elas não saem semeando, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiro, e o nosso Pai Celeste supre todas as carências das aves. Quanto mais de nós coroa da sua criação. Agora a gente tem que ter cuidado aqui para não interpretar errado esse verso 26 e achar que aqui nós estamos sendo estimulados à ociosidade. Achar que nós não precisamos também fazer nada, que também Deus vai suprir as nossas carências. Não é isso que nós estamos ensinando aqui. Jesus acredita que os seus ouvintes no primeiro século, assim como nós sabemos que as aves adultas, elas não ficam sem fazer nada. Elas não ficam paradas numa árvore esperando a comida cair no seu bico, não. A gente sabe que as aves adultas, elas saem procurando insetos, procurando minhocas, elas trabalham formando o seu ninho, elas cuidam dos seus filhotes, elas estão ativas no seu trabalho. Mas o que Cristo está ensinando é que elas têm a sua rotina normal, que deve ter, mas o alimento, Deus supre o alimento daquelas aves. Então, se Deus cuida de aves, muito mais Ele cuidará de nós. Se Ele cuida de seres de menor inferioridade, quanto mais de nós, que, como já falei, somos a coroa da criação, somos os vice-gerentes da criação de Deus. Lá em Gênesis, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus cria o homem e a mulher segundo a sua imagem, conforme sua semelhança, conforme sua imagem, ou seja, nós somos especiais na criação de Deus. Então Deus não vai deixar faltar nada em nossa vida. O verso de número 27, ele demonstra aí a irracionalidade da ansiedade. Fica evidente aí que é uma irracionalidade a gente andar ansioso com as coisas
que são deste mundo. O verso 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? O verso 28 e 29 diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, observe aí que ele diz aí a palavra no verso 28, considerai. Ou seja, observem cuidadosamente, estudem detidamente esses lírios do campo. E Cristo faz uma pergunta: por que vocês ficam ansiosos com roupa? Se esses lírios do campo, eles crescem, eles não estão empenhados em trabalho, não tem ninguém tomando conta dele em especial, mas se eles crescem tão facilmente e tão bonito, com tanta glória, com tanta beleza, será que eu também não vou suprir a carência de todos vocês? Então Cristo nos mostra aí nesses versos que é prioridade equivocada. A gente está ansiosos com as coisas que nós precisamos para essa vida, para a nossa manutenção. Parece que Cristo, ao falar isso aqui no Sermão do Monte, talvez o que estivesse acontecendo com aquelas pessoas, com seus ouvintes, e até muitas vezes com nós, é que parece que ainda a gente não acolheu em nosso coração a certeza da presença de Deus conosco. Parece que a gente ainda não tem no nosso coração a certeza das promessas que Deus cuida de nossas vidas. Parece que a gente ainda não parou para pensar no poder soberano do Deus o qual nós servimos. A gente parece que ainda não atentou para o tamanho amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário, quando entregou seu Filho para morrer por cada um de nós. A prova disso é que nós, muitas vezes, priorizamos coisas muito equivocadas. E o que nós devemos realmente priorizar em nossas vidas, muitas vezes nós temos deixado em segundo, terceiro e muitas vezes em até quarto plano. Aí no verso 31 que a gente está meditando, Cristo está nos ensinando que a gente precisa evitar a ansiedade habitual. Cristo nos ensina que a gente precisa evitar muito mais do que a ansiedade habitual. Quando Ele diz, não andeis ansiosos, Ele está querendo evitar, Ele não está só querendo exortar aquele que está ansioso, não. Ele está exortando para que você não entre nem no estado de ansiedade. Ele diz aí, não andeis ansiosos. É como se Ele dissesse, não se tornem ansiosos, não venham a ser ansiosos com as coisas desse mundo, com as coisas que são passageiras, com as coisas que são palpáveis. E aí no verso de número 32, ele explica por que a gente não deve andar ansiosos, por que a gente não deve priorizar as coisas equivocadas. No verso de número 32, ele diz o seguinte, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Então, queridos, observe que os incrédulos são quem prioriza essas coisas para suas famílias. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, que quem anda ansioso, as famílias que andam ansiosas com as coisas que são desse mundo, com as coisas que são palpáveis, isso é coisa para incrédulo, Cristo está querendo dizer. Está querendo dizer, não está dizendo. Observe que ele diz aí, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. A palavra gentil, o que significa gentil? Gentil eram as pessoas que não eram dos hebreus, eram as pessoas das outras nações vizinhas. E por que essas pessoas eram consideradas gentílicas? Porque elas não conheciam o Deus de Israel, porque elas não serviam o Deus de Israel. Então Cristo ensina que aquele que anda preocupado com as coisas que são deste mundo, são como os incrédulos, são como aqueles que não conhecem a Deus. Nós não. Nós conhecemos a Deus, nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós não somos como gentios, então nós não podemos priorizar as coisas equivocadas em nossa vida. Ele diz aí, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, por favor, não fechem Mateus, mas abram a Bíblia de vocês em Efésios. Abram a Bíblia no capítulo 1 de Efésios.
os gentios, eles não conhecem um Pai Celestial. Ele tem os seus deuses, mas é um Deus que não cuida deles. O Deus de Israel não. É um Deus distinto, é o único Deus, é o Senhor dos senhores. Então os gentios, eles vivem numa vida de ignorância. Eles não conhecem as realidades superiores do céu. Então Paulo diz aí no capítulo de número 1, na carta aos Efésios, no verso 23, que bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O cristão, ele tem o seu foco em outras regiões, não na terra, mas nas regiões celestiais. Observe o capítulo 2, o verso 11 e o verso 12. Ele diz: portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Então Paulo aqui nos ensina que antes de nós conhecermos Cristo, aí sim, nós somos como pessoas sem Cristo, separados da comunidade do povo de Deus, nós somos pessoas estranhas às alianças da promessa, nós somos pessoas que vivem sem esperança e sem Deus no mundo. Então, se nós vivemos como esses gentios, aí faz sentido a gente estar priorizando as nossas vidas nas coisas que são deste mundo, nas coisas que são passageiras. Mas agora não mais gentios, agora conhecedores do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós não podemos mais se comportar como gentios, porque Cristo diz que aqueles que ficam ansiosos por essas coisas terrenas são os gentios, são os incrédulos que priorizam isso para as suas famílias, que estão preocupados com essas coisas. Eu não vou ler o texto porque é muito longo, mas se vocês em casa estudarem aí, ler o capítulo 4 aos Efésios, Paulo vai mostrar que nós somos nova criatura, nós somos novo homem, nós precisamos nos revestir da nossa nova identidade. Então, ou seja, nós não podemos mais viver como os gentios, nós precisamos ser cristãos que vivem de uma maneira diferente. Por nós sermos nova criatura, por sermos novos homens, nós devemos não descer ao mesmo nível dos gentios, estar se comportando como incrédulos, priorizando coisas equivocadas em nossa vida. Mas, do contrário disso, nós precisamos aprender a confiar e não ter medo das nossas necessidades, que Deus supre todas as nossas carências. Então, ele nos ensina que nós não devemos priorizar coisas equivocadas, porque quem prioriza as coisas equivocadas são os gentios. Então, já que nós não devemos priorizar isso, no verso de número 33, ele nos ensina qual deve ser a nossa postura. O que é que nós devemos priorizar para a vida das nossas famílias? Ele diz aí no verso de número 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, cuidado também para a gente não fazer, algumas pessoas leem esse texto assim, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O texto não diz isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas. O que são essas coisas? A comida, a bebida, o vestuário, as nossas necessidades básicas do nosso dia a dia. Então, observe que, em contraste com os gentios, que eles buscam desesperadamente a comida e a bebida para manter a vida, enquanto eles estão preocupados com vestuário para cobrir o seu corpo, Cristo nos ensina, aqui nós somos provocados, aqui nós somos estimulados a buscar, antes de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. Essa deve ser a prioridade para nossas vidas, para a vida dos nossos familiares. A gente não pode se comportar como quem não conhece o Senhor Jesus Cristo. E esse verbo aqui, buscar,
quando ele diz, buscai, pois em primeiro lugar, o verbo aqui, no grego, ele traz uma ideia de uma vida ocupada na busca, ou seja, num esforço perseverante, ferrenho para se obter alguma coisa. Você vai viver buscando diariamente. Tem duas parábolas do Senhor Jesus Cristo que ilustram isso aqui perfeitamente. Abram aí no capítulo de número 13 de Mateus, capítulo de número 13, observe o verso 44. Cristo diz o seguinte, Mateus capítulo 13, o verso 44, ele diz, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Observe o empenho desse homem, a busca desse homem, o compromisso desse homem em querer, em poder adquirir aquela terra, em poder adquirir aquela pérola. Então, quando Cristo nos ensina que nós devemos buscar, nós devemos ter esse esforço perseverante, diariamente, uma vida ocupada na busca do Senhor Jesus Cristo, das coisas de Deus, do reino de Deus. Quanto mais nós buscarmos, mais vamos conhecermos e não terá fim. Nós nunca vamos conhecer de Deus, nunca vamos conhecer tudo acerca de Deus. Então nós precisamos a cada dia buscar conhecer mais de Deus, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A palavra, esse mesmo verbo aqui no grego, a expressão aqui, a oração, ela também poderia ser traduzida de uma outra maneira, que também estaria correto. Poderia ser traduzida do seguinte modo: fiquem buscando constantemente o reino de Deus e a sua justiça. A gente precisa ter esse desejo, precisa ser a prioridade da nossa vida constantemente. Nós não devemos abandonar essa prioridade nas nossas famílias. O reino de Deus, conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, aprender mais acerca dele, precisa ser algo que tem faltado nas famílias nos dias atuais. Por isso que as famílias estão tão desestruturadas, tão sem alicerce. Falta conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Falta empenho, falta desejo. Note que é buscar primeiro. Você não vai abandonar todas as outras coisas. Você não vai abandonar, não estou falando que você vai abandonar seu trabalho, que lhe sustenta, que traz o pão de cada dia para a sua casa. Você não vai abandonar seus estudos, que vai lhe capacitar para ter um melhor trabalho. Você não vai abandonar sua família, seus filhos, mas você precisa priorizar, em primeiro lugar, dentro do seu lar, o reino de Deus, a busca pelo reino de Deus e pela justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. E na prática, como é que podemos fazer isso? Uma coisa que eu tenho observado muito nesses dias, que já é antigo nas igrejas, por exemplo, a Bíblia fala do domingo, que é o dia do Senhor. Quanto nós temos negligenciado o dia do Senhor? Né? A semana tem 7 dias. O dia que a Bíblia ensina, que é o dia do Senhor, o dia que a gente deve dedicar para cultuar o Senhor, para conhecer mais o Senhor, para aprender mais do Senhor. Não que a gente não pode fazer isso nos outros dias, deve fazer isso todos os dias, mas o domingo é de fato o dia especial do Senhor. É o dia reservado para o serviço do Senhor. A gente tem passeio, que é muito bom a família viajar, passear, é bom, mas todo domingo eu tenho que ter compromisso, todo domingo eu tenho que ter isso, todo domingo eu tenho que ter aquilo. Então, na prática, as famílias têm abandonado aquele antigo costume de estar na casa do Senhor, de iniciar a semana na casa do Senhor, de estar na escola bíblica dominical, aprendendo cada vez mais acerca da palavra de Deus, se fortalecendo, tendo base para o seu lar, para poder ter o que ensinar aos seus filhos, para saber como se comportar durante os dias em mundos tão difíceis, num mundo tão difícil em que vivemos. Então, nós temos negligenciado. Nós temos priorizado muitas e muitas outras coisas, mas nós temos negligenciado a busca por priorizar a busca ao Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente tem visto é um número muito grande de analfabetismo bíblico, onde as pessoas não conhecem acerca das Escrituras, e aí a gente vê nas redes sociais os absurdos que têm sido feitos em nome do Senhor. Falta conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Falta nos dedicarmos, mas então nós precisamos ter esse compromisso com a nossa família.
A gente precisa guiar nossa família nos caminhos do Senhor. A gente precisa priorizar a busca pelo Senhor em nosso lar. Nós, pais, as mães, nós precisamos ensinar isso nas nossas famílias. E nossas famílias, com certeza, estarão cada vez mais alicerçadas na palavra do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, quando a gente prioriza outras coisas, a gente está deixando de priorizar as coisas de Deus, e quem prioriza outras coisas em detrimento das coisas de Deus são os gentios, são aqueles que não conhecem a Deus. Lembra da ilustração? Se você encher sua vida com as pequenas coisas, as grandes coisas, a maior prioridade da sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo, Ele não vai caber mais na sua vida. Então a gente precisa esvaziar a nossa vida. E a gente precisa aprender a priorizar o Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido o reverendo. Que possamos ter aprendido essa lição, irmão, esta noite. Meu avô dizia para mim, olha, primeiro a obrigação, para depois a devoção. Isso faz muito tempo, né? Ele invertia as coisas que nós ouvimos hoje à noite. Tem muita gente que está na igreja, de igreja a comunidade, não o templo. Esquece de ser igreja, de ser membro, alimentado pela cabeça, que é Cristo. Irmãos, vamos nos conscientizar que você não pode, não é nada sem Jesus, sem Deus. O governo de Deus deve estar dominando sobre você. Muitas vezes invertemos esse texto, o 33. Buscar primeiro as coisas e Deus quando der tempo. E isso tem acontecido na prática.